Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Estamos aqui novamente, mais uma transmissão, nosso culto de doutrina, nesse tempo de pandemia, aqui no YouTube. Meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Temos orado sempre pelas famílias da nossa igreja e demais irmãos que têm visto esses vídeos, não só o meu, mas também do pastor José Vasconcelos, todos os seminaristas também ali no culto presencial. E louvamos a Deus que na sua graça e sua misericórdia nós estamos aos poucos retornando. Então que o Senhor continue nos abençoando para que o mais rápido possível estejamos todos juntos adorando ali no culto presencial. Mas enquanto isso não acontece, você que não pode se aproximar desse culto, nós temos aqui o dever de trazer a palavra de Deus. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse versículo, que vamos refletir, fazer uma breve reflexão acerca dessa palavra do Senhor Jesus Cristo aqui. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Eterno Pai Todo-Poderoso, Tu és o Deus, criaste todas as coisas e tudo pertence a Ti. Tu és aquele qual estás acima de todos. Não há ninguém acima de Ti, Senhor. Tu és o único, verdadeiro. Tu és o Deus onipresente, Tu és o Todo-Poderoso. Nos prostramos e Te adoramos nesse momento, Senhor, rogando que Teu Espírito nos ajude, trazendo a reflexão acerca da Tua Santa Palavra. Que Tu continue tendo misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que Teu Evangelho se espalhe em toda a face da terra e se proclame. E que Teus eleitos, Santíssimo Deus, respondam o chamado do Teu Santo Espírito. Assim eu te rogo, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada família, cada pessoa que está a ver este vídeo, a ver, Pai amado, e ouvir a Tua Santa Palavra. Que Tu abres seus corações e o entendimento, Senhor, para que juntos possamos glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então, olha, o texto que está lá, João 8, verso 32, é um texto conhecido e muitas vezes se você for cristão, você pelo menos ouviu falar. Mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia, mas escutam muitos cristãos falarem acerca dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8, verso 32, que nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu queria começar com você perguntando se você tem algum interesse em conhecer a verdade. Se a verdade ela tem algum valor para você. Essa deveria ser uma pergunta que todos nós deveríamos enfrentar de forma franca. Nem sempre queremos conhecer a verdade, nem sempre estamos interessados ou preocupados em saber a verdade. Muitos de nós gostam de até se auto-enganar, de fugir da verdade. A verdade ela nem sempre é bem-vinda nas nossas casas, na vida que nos cerca. Então, às vezes, a verdade ela é inconveniente para muitos de nós. Mas o que o Jesus Cristo está falando aqui é algo que é de profunda importância para todo ser humano. Jesus ele estava aqui dialogando com os homens que conheciam as Sagradas Escrituras, homens que tinham o Antigo Testamento como a revelação de Deus e se diziam serem judeus genuínos, filhos de Abraão, servo do Deus Altíssimo, revelado ali no Antigo Testamento, o qual Jesus Cristo, na sua primeira vinda, aqui no seu ministério terrestre, como falamos,
aqui, ele vem e ele diz, olha, eu vim da parte do Pai, né? Eu vim da parte do Deus eterno e eu vim trazer esta verdade. Então, toda discussão que Jesus pronunciou, esse verso 32, está nesse diálogo com homens que possuíam a palavra de Deus, achavam que conheciam a palavra de Deus, mas na realidade eles estavam enganados. Né? Na realidade eles não serviam a Deus e não amavam a Deus tanto quanto falavam. Então, o Senhor, quando na sua sabedoria e graça, Ele fala, né, essa questão de conhecer a verdade, porque para todos nós, meus irmãos, a verdade é algo fundamental. Não pode haver justiça, não pode haver vida plena sem a verdade. Não é? Não pode haver uma vida de servir a Deus se nós não venhamos conhecer a verdade. Tá certo? Então, a questão é, queremos conhecer essa verdade ou não? Ou a verdade é só aquilo que eu acho que é positivo para mim? Né? Então, a gente pode querer nos auto-enganar, acreditando em algo que sabemos que não é verdadeiro. Podemos relativizar quando nós não temos a seriedade dessa busca, né, de nos esforçarmos para conhecer a verdade, né, investigarmos a palavra de Deus, investigarmos, né, a nossa vida diária, investigarmos a filosofia humana que está embasando o nosso estilo de vida, olharmos para nós mesmos e vermos as nossas obras, ver o nosso dia a dia, ver o nosso relacionamento com Deus, refletir acerca da nossa vida aqui na Terra. Então, conhecer a verdade, meus irmãos, é um passo que vai além do que as nossas mentes às vezes estão preparadas para entender. Então, nesse contexto, Jesus nos ensina que para que venhamos conhecer a Deus, necessário é que conheçamos o que é verdadeiro, conheçamos a verdade. E a verdade aqui, ela não é uma verdade relativizada, não é uma verdade para você e não para mim. É uma verdade que ela é genuína, algo que é genuíno para mim e para você. Né? É uma verdade universal. Então nós vamos perceber isso quando o Senhor faz a confrontação com aqueles que estão ouvindo, quando ele começa a falar que conhecem a Deus, né? Logo nos versos posteriores. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, que você deve se preocupar. Primeiro, você quer saber realmente a verdade? Você quer conhecer a verdade? Segundo, qual é a verdade que está moldando a tua vida? Né? O que é que tu chamas de verdade? Você não se preocupa em entender a verdade, nem acha que isso é digno de esforço, né? De meditação? Ou você acha que a sua verdade ela é diferente da verdade do outro? São questões que nós precisamos pensar e resolver, porque de acordo com a resposta que demos aqui, meus irmãos, nós poderemos enfrentar, nós sempre iremos, na realidade, enfrentar a verdade algum dia. Né? Por mais que aquele que gosta de fantasiar, né, sua vida, o seu mundo, em algum momento ele vai ter que enfrentar a realidade. Né? E a base da realidade é a verdade, né? Aquilo que é verdadeiro. Eu estava olhando aqui, muitos ao começar essa pandemia achavam que o vírus era algo, né, fantasioso, negavam a existência do vírus. Ou até depois de verificar, né, que as pessoas estavam morrendo e adoecendo, tiveram que se confrontar com essa verdade. Em outros momentos, alguns achavam que o vírus não era tão sério assim e terminaram vivendo a sua vida até que na sua cidade, próximo, as pessoas começaram a adoecer e até a falecer. E aí a gente percebe que, independente do que eu creia que é verdade ou não,
a verdade ela não muda, ela permanece. E as consequências dessa verdade, ela permanece. Então, quando Jesus disse que é importante nós conhecermos a verdade, ela é a base, né, da vida real, ela dá sustentação à vida real. A gente vive, meus irmãos, num mundo onde a mentira ela é aceita, né? Então, nós vivemos como num comercial de TV. Você sabe que quase 100% dos comerciais aí que passam na TV, no rádio, no YouTube, e aquele produto toma dimensões, até porque as pessoas não levam tanto a sério, né, a propaganda, e às vezes a propaganda coloca ali, né, uma imagem daquele alimento, daquela bebida, daquela roupa ou qualquer produto muito mais do que ela é, né? Ali a propaganda ela não está preocupada simplesmente em revelar a verdade. Por exemplo, de um sabão em pó. Né? Quando a gente vê comercial de sabão em pó, chega a dar vontade de lavar roupa. Mas se você já lavou roupa, né, usando aquele tipo, aquela marca de sabão, você sabe que é um trabalho difícil, exige certo esforço e que não é tão glamuroso como a gente vê na televisão. Né? Principalmente quando você lava ali no tanque, tendo que esfregar, fazer aquele sabão. Ali pode ser qualquer marca de sabão, você vai sempre se deparar com a verdade que lavar roupa é trabalhoso. Então, por mais que a mentira ou a fantasia seja bonita e bela, em certos momentos todos nós vamos ter que enfrentar a verdade. E aí, se eu conheço a verdade, né, eu estarei preparado e ela será para mim não uma novidade, mas uma confirmação daquilo que eu já entendia. Né? Então, é como eu disse para você, no comercial, né, o sabão em pó faz ficar mais agradável lavar a roupa, parece tudo muito belo, até o momento que você se depara com a realidade que vai ter que lavar a roupa e ver que é bem diferente daquela imagens, né, daquelas fantasias que foi criada por um jogo de luzes e cores e sons, né, que a mídia, como você está aí vendo, nos oferece hoje. Então não tem estrelinhas mágicas, nem tem brilho, nem música, né? A realidade, a verdadeira realidade, né, é bem diferente. Então é nesse sentido que eu gostaria de chamar você a atenção. Nós estamos cercados, meus irmãos, por fantasias, né, por ilusões, e que muitas vezes confundimos a verdade com essas fantasias e essas ilusões. E vamos tocando a nossa vida até chegar um determinado momento o qual a realidade é posta. Né? Para muitos esse momento vai ser na hora da morte. Né? Essa realidade é posta na hora da morte. Que a sua vida, você cresceu, trabalhou, estudou, comprou, vendeu, viveu a sua vida, casou, teve seus filhos, netos, né? Sim. E agora? Para onde você irá quando os teus anos aqui nesse mundo se acabar? Então é dessa verdade que Jesus está falando, da verdade fundamental. De onde eu vim, né? Onde eu estou e para onde vou? Os filósofos gostavam de fazer essas perguntas, porque são perguntas internas que o homem, mesmo caído, faz a si mesmo. Né? Então a Bíblia é que tem a resposta para essas perguntas. Apesar de toda a sabedoria humana acumulada no decorrer da história, as Sagradas Escrituras é que nos revela de onde nós viemos, né? Para onde estamos e para onde iremos. Então, voltando aqui para o Evangelho de João, então o Senhor diz, se você perceber no verso 31, né, eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, no capítulo 8, e vamos ver aqui, se não tiver, escuta bem, depois você pode olhar na Bíblia e depois rever aqui esse vídeo novamente. Tá? Então, no versículo 31, antes dele falar que se conhecêssemos a verdade iria nos libertar, o Senhor diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, no verso 31, Jesus estava começando a falar com aqueles que diziam que criam nele, que acreditavam na mensagem dele.
Então Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, né? Então, o quê? Ó, presta atenção. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o Senhor estava querendo dizer o quê? Se nós, como servos dele, negligenciarmos, abandonarmos aquilo que ele ensinou, não somos os discípulos dele verdadeiros. Né? Não conhecemos a verdade. Mas se permanecermos na palavra que ele nos ensinou, na revelação que ele trouxe do Pai Celestial, no Evangelho da graça do Senhor, né? Verdadeiramente seríamos seus discípulos. E agora vem a palavra que o Senhor está nos dizendo que nós estamos acostumados a ouvir. E conhecereis, olha a palavra ali, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a ligação. Primeiro, Jesus diz, olha, se vocês, né, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se eu me preocupo em conhecer a verdade, se eu me preocupo em entender, e essa verdade ela não está, meus irmãos, só resumida na salvação. É claro que Jesus Cristo aqui está colocando aqui a verdade da salvação, né? E a gente vai perceber isso, tá certo? É uma questão espiritual aqui. Mas a base do conhecimento do Evangelho revelado do Senhor Jesus Cristo nos dá a base para vivermos aqui. Porque para ser discípulo de Jesus Cristo precisamos viver já neste mundo segundo a sua palavra, segundo a verdade que ele revelou e ele trouxe ao mundo. É isso que ele diz no verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, aí o que? Verdadeiramente sereis meus discípulos. E sendo os discípulos de Cristo, vem o verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, os discípulos ali, né, os judeus que estavam ali, eles não compreenderam essa palavra do Senhor Jesus. Como muitas vezes nós achamos que compreendemos a palavra de Jesus e só a entendemos de forma superficial, né? Não conseguimos nos aprofundarmos no que ele quis dizer. Mas se eu posso resumir, eu sei que o texto aqui é muito rico, todo esse capítulo 8, o Senhor aqui no verso 12 diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Jesus se apresenta como a luz do mundo, né? Ou seja, a luz ela traz à tona a realidade, a verdade. Né? Quem está em trevas, na escuridão, e aí é uma questão da gente ilustrar uma linguagem humana. Quando eu apago a luz, eu não consigo ver quem eu sou, minha própria imagem, e também não consigo ver, né, o que está ao meu redor e quem está ao meu redor. Eu estou mergulhado em trevas e não consigo, tenho minha percepção, né, minha percepção das coisas limitada, muito limitada. Então, quando Jesus disse que é a luz, no verso 12 do capítulo 8, né, ele está colaborando com o que ele já vai falar lá na frente, que a verdade nos libertará. Né? A luz ela também traz à tona a realidade, a situação, o local onde eu estou. Agora, nesse momento, você só pode me ver, né, por conta da luz física, né, essa luz que material, como nós estamos falando aqui. Né? Mas o Senhor está falando de espiritualidade, Jesus está falando aqui de salvação. Então, eu preciso conhecer, né, a verdade. E a verdade que o Senhor Jesus Cristo nos diz é que há um único Deus. E que esse único Deus só pode ser conhecido, né, só pode ser entendido através de Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer, eu sou a verdade. Né? E é por isso que no verso 32 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, para conhecer a Deus, eu preciso de Jesus Cristo. Jesus é a autorrevelação de Deus, é a perfeita revelação do Pai Celestial. Tudo, né, que as Sagradas Escrituras falam está centrado em Jesus Cristo, porque Ele é a revelação. Nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Essa foi a verdade que Jesus nos trouxe, meus irmãos. Né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Evangelho de João que estamos lendo agora
começa dizendo que Jesus é o Verbo, que Jesus é Deus e que tudo foi feito por meio dele. Está lá no capítulo 1, se você quiser verificar. E tudo foi feito para ele. Então, através de Jesus Cristo, podemos conhecer a Deus e ele, Jesus, é a própria verdade. Por isso que não só ele, né, quando eu conheço ele como a verdade, eu não só conheço a verdade, como essa verdade me liberta. Ele é o meu libertador. Ele é o meu salvador. E aí você talvez diz, mas eu não sou escravo. Foi exatamente isso que os judeus disseram. Nós não nascemos escravos. Né? Nós temos como pai o pai Abraão. Nós somos livres. E aí Jesus diz aqui no mesmo capítulo 8, nos versos seguintes, ele diz, aquele que serve ao pecado, aquele que peca, é escravo do pecado. Então, se você é escravo do pecado, se você é um pecador, você não é livre. Você faz de acordo com a sua escravidão. É como um vício, meus irmãos. Todo viciado, ele não pode dizer que é livre. Ele é preso, ele é subjugado pelo vício. Muitas vezes ele não deseja. Como é que a gente identifica um vício? Nós não desejamos fazer aquilo, nós não queremos fazer aquilo, não é? Sabemos que aquilo vai nos destruir, nos fazer mal, mas mesmo assim fazemos. Nós não temos domínio nem controle. Perdemos o quê? A liberdade sobre fazer ou não aquilo. Então Jesus diz que o pecado, aquele que peca, ele serve ao pecado. E essa palavra servo é escravo. Ele é escravo do pecado. E sendo escravo, ele está preso ao pecado. Então, quando Jesus traz a verdade para nós, ele coloca um espelho perante nossa vida e ele demonstra que somos pecadores. E como pecadores, nós não podemos, né, estamos sujeitos agora a Satanás e também à morte. Estamos presos e não temos força para sair sozinho. E o Senhor se apresenta como Salvador. Por isso que precisamos de um Salvador. Por isso que Jesus desceu da sua glória, se esvaziou e veio à terra. Porque nós precisávamos de um Salvador. Esta é a verdade. Por isso que o Evangelho de Cristo é pregado ainda hoje. Porque os homens continuam nessa mesma condição de escravos do pecado. E a verdade do Evangelho precisa ser anunciada e pregada para que a fé salvífica nasça nos corações que estão escravizados pelo pecado. E que Cristo se apresente, né, nessas vidas e os liberte, traga luz onde há trevas, traga vida onde há morte. Então nós ainda necessitamos dessa verdade. E essa verdade é uma verdade universal, né, porque ela vale tanto para os discípulos da época de Jesus Cristo, como para os crentes do Velho Testamento, do Novo Testamento, no decorrer da história, hoje e até no futuro. Ninguém conhece ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém conhece a Deus se não conhecer Jesus Cristo. Se Cristo não se auto-revelar, se você conhecer a verdade, essa verdade te libertará e essa verdade é Jesus. É Ele que nos traz à tona a consciência de que somos escravos do pecado, que estamos sujeitos à morte, né? E que se partirmos desse mundo, enfrentarmos a morte física, né, sem conhecer a verdade de Cristo, estaremos perdidos eternamente. Né? Uma palavrinha que as pessoas não gostam de falar nem de ouvir, mas ela é verdade, o inferno. O inferno existe, não é? O inferno existe e o próprio Senhor Jesus Cristo testificou acerca da existência dele. Então, o Senhor veio ensinar e mostrar o que era verdadeiro. Ele não veio fazer uma autopropaganda, ele não veio trazer uma ilusão, ele não veio trazer aqui uma facilidade para a sua vida, mas ele veio falar a verdade, porque ele mesmo é a verdade. E essa verdade, ela nos choca quando ele demonstra que estamos perdidos. Né? Veja o que ele diz para os discípulos, ainda no capítulo 8, a partir do verso 42, eu separei aqui, que é um pedacinho do texto, tem todo um diálogo que ele vai chegar ao ápice da conversa aqui, né? Aqueles mesmos discípulos que estavam ali, judeus, ouvindo, eles conhecedores do Velho Testamento. No verso 42, Jesus diz: Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Verso 43.
Por que não entendes a minha linguagem? Pergunta Jesus. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ele responde. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o Senhor falando da verdade, ele nos mostra que, primeiro, aqueles homens que estudavam o Antigo Testamento, que tinham a sua fé baseada no Antigo Testamento ali, que estavam esperando o Messias, que dizia que servia a Deus, o Senhor coloca um espelho perante eles num diálogo, e eu disse que nem sempre a gente quer ouvir a verdade. E o Senhor diz, olha, a vida que vocês têm hoje, né, ela não vem de Deus. Aquilo que vocês estão fazendo, as suas obras, são reprovadas por Deus. Por quê? Porque ele diz assim, olha, eu sou filho de Abraão. E Jesus diz, olha, se você fosse filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Porque Abraão, né, se estivesse aqui, ele creria em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Porque quem estava ali perante aqueles discípulos era o Messias prometido no Velho Testamento, o qual, né, Abraão foi salvo através de Jesus Cristo, o qual Moisés foi salvo através de Jesus Cristo, não é? O qual Jacó foi salvo através de Jesus Cristo. Todos os santos do Velho Testamento, todos os servos de Deus do Velho Testamento foram salvos por essa mesma verdade, Jesus Cristo, o Redentor, o único, exclusivo. Não há outro Salvador além do Senhor Jesus. Não há outro caminho, o próprio Senhor Jesus disse, não há outro caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E aí o Senhor falando aos discípulos, ele diz aqui que a fé que eles tinham, o amor que eles tinham não era para com Deus, mas para com o diabo. Porque se eles amassem a Deus, se eles conhecessem a Deus, eles receberiam o Messias, Jesus Cristo. Aquele que ama o Pai, ama também o Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Né? O Senhor, né, quem vai ser salvo, quem vai conhecer a Deus, vai conhecer através de Jesus Cristo. E nós somos atraídos a Cristo quando Deus se revela a nós, meus irmãos. Não há verdade maior do que esta para todos nós. Transforma a nossa vida. Veja o que o Senhor diz. Aquelas pessoas estavam se auto-enganando com todos os seus rituais, com toda a sua vida religiosa dentro do templo, servindo, né, ali dentro do templo, e de repente ele se depara com o Messias, o Salvador, e escuta a verdade, e a verdade é terrível. É uma verdade terrível. Presta atenção, o verso 42. Se Deus fosse vosso Pai, Jesus está dizendo aqui, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis. O Senhor está dizendo, se tu tens Deus como Pai, certamente tu amarias Jesus. Se eu não amo a Cristo, se eu não tenho a Cristo, Deus não é meu Pai. E era isso que ele estava dizendo para um judeu, isso era muito sério. Era muito sério. Porque os judeus já estavam dizendo, temos por pai, não somos filhos da fornicação, não somos filhos, né, bastardos, ilegítimos, somos filhos de Deus. E aí Jesus dá essa resposta, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Não é uma coisa duvidosa, podes ou não podes. Necessariamente, se Deus é meu pai, eu devo ter Jesus como meu Salvador. Né? Não tem outro caminho que leve ao Pai. É isso, essa verdade que Jesus está trazendo aqui à tona para os judeus naquela época e serve também para nós hoje, porque essa verdade permanece. Eu não posso ter Deus como Pai se Jesus, né, não me salvar, se Ele não me libertar do pecado e me tornar filho. Né? Se Ele verdadeiramente me libertar, aí eu serei filho de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí eu serei filho de Deus, no sentido verdadeiro da palavra. Não só uma criatura de Deus, mas o Filho do Deus Altíssimo,
o poder que Jesus Cristo nos deu de nos tornarmos filhos do Rei, né? Filhos do Senhor, filhos do reino da luz, cidadãos, né, do reino da luz. Então, esta verdade foi trazida por Jesus Cristo. Ela veio através de Jesus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, de uma forma, quando ele tomou a natureza humana, o Verbo de Deus, ele se manifestou o homem de tal forma, de tal graça, né? A luz veio ao mundo e o mundo não quis saber da luz. E essa é a condenação, diz lá João 3, verso 16, né? Em diante. Então, meus irmãos, Jesus, ele traz a verdade, e essa verdade nem sempre nós queremos ouvir, como eu disse. Algumas pessoas fogem da verdade. Você pode até não aceitar essa verdade, negá-la, mas como eu falei com o vírus, um dia você vai ter que enfrentar a realidade. Aquelas pessoas que negavam a existência do vírus, muitas delas hoje já têm consciência que estavam erradas. Por quê? Porque a verdade ela vai se impor em algum momento. E a verdade espiritual também. Um dia você enfrentará o juízo. E no dia do juízo, a realidade se dará. E você vai entender, né, que se você conhecesse Jesus Cristo, você teria a salvação. Se você amasse a Jesus Cristo, você era filho do Deus Pai, você teria alcançado o perdão, libertação do pecado. Que você é escravo do pecado, que você é carente da misericórdia de Deus, que você precisa desesperadamente de salvação. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele não veio em vão. Ele não veio ser, né, um espetáculo, apenas uma peça que no momento da Páscoa, nos dias de festejos, né, nós lembramos da sua morte e ressurreição. Não, ele veio para enfrentar a cruz no nosso lugar, cumprir toda a lei e ressuscitar, para que nós viéssemos ressuscitar também, garantir a nossa salvação. Então, se você tem Deus como Pai, você conhece essa verdade de Jesus Cristo. E aqui tem a revelação também traz o outro lado. Se eu não conheço Jesus Cristo, ele coloca aqui uma resposta dura. Mas a verdade, meus irmãos, quando nós queremos, por isso que eu disse, você quer conhecer a verdade? A verdade é essa. Se eu não tenho Jesus como meu Salvador, eu estou perdido. E eu não tenho Deus como Pai. Eu tenho o diabo como Pai. O Senhor diz aqui, no verso 43, do mesmo capítulo 8, porque não entendeis a minha linguagem, ele pergunta, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O Senhor fala disso porque no coração daqueles judeus, muitos judeus que estavam ali ouvindo, desejavam já matar o Senhor Jesus Cristo. E ele sabe também do desfecho. Se você ler o Evangelho de João até o final, você vai ver que esses judeus, né, eles mataram o Senhor Jesus Cristo na cruz e receberam, né, sobre si mesmo, né, a maldição que estava aí prevista desse pecado. Eles odiaram ao Senhor, ao ponto de desejar a sua morte. E é isso que o Senhor diz aqui no verso 44. Né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus tinha dito que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, o diabo ele é homicida desde o princípio. Né? Outra questão aqui. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E aí o Senhor Jesus Cristo nos diz uma coisa interessante. Quando ele profere mentira, ele aqui é o diabo, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a base de todo engano, né? A origem de todo engano está no diabo. E quando seguimos a mentira, quando damos ouvido às mentiras, quando moldamos a nossa vida de acordo com as mentiras, né, as ilusões de Satanás, temos por pai o diabo. Queremos fazer a vontade dele. Então, nós, meus irmãos, às vezes fugimos dessa palavra.
Nós não gostamos de ouvir a palavra da Bíblia. Ler a Bíblia. Já vem um crente ali para ler a Bíblia. Vai falar do Evangelho, vai falar da Bíblia para mim, só fala nisso. Por quê? Porque essa é a verdade que pode te tirar das garras do diabo, de Satanás, que pode abrir os teus olhos e fazer com que você veja a realidade qual você está vivendo. E ela não é um comercial de refrigerante, né? Um comercial de sabão em pó. Ela é uma realidade terrível. Você está numa posição perigosa, que a qualquer momento você pode ser chamado por Deus e prestar conta de tudo que você fez, por pensamento, por palavras e por ações. E ser condenado, porque quando Deus coloca um espelho perante nós não podemos enganar a Deus. Podemos até enganar nós mesmos, podemos até fugir de nós mesmos, mas de Deus não conseguimos fugir. Só para você ter ideia, Deus é o ser onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Se você subir no mais altos céus, está lá o seu trono. Se você descer no mais profundo abismo, assim mesmo ali ainda ele estará. É o Deus onipresente. Eu não posso fugir de Deus. Eu não posso fugir dessa realidade. Um dia todos nós nos encontraremos com Deus. Mas eu espero em Cristo Jesus que você se encontre, né, tendo Cristo como seu Senhor, como seu advogado, né, como seu Redentor, como aquele que te mostrou a verdade e a verdade te libertou do pecado. Que Jesus ele não só perdoa o pecado, né? Ele não só pagou pelos nossos pecados e nos comprou com o sangue de Cristo, com o seu próprio sangue, mas ele também nos transforma. Ele já começa a obra aqui na terra. E no dia que partirmos daqui, né, estaremos glorificados, santificados. Seremos perfeitos quando o Senhor assim voltar e houver a ressurreição para a vida. Esta foi a verdade que Jesus quis trazer. Se você conhecer o Evangelho do Senhor, permanecer nele, você será livre do pecado, do diabo e do mundo, da escravidão. E você será filho de Deus, permanecerá para sempre na casa de Deus, perto de Deus, em comunhão com Deus. E será co-herdeiro com Cristo, desfrutará do reino de Deus, dos novos céus, da nova terra, que está ali descrito em Apocalipse, que eu tanto gosto de falar, meus irmãos. Então, que o Senhor te ilumine, te faça compreender, que o Espírito Santo te mova para conhecer a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Aqui o tempo é muito limitado, mas se o Espírito Santo trabalhar no teu coração, você vai entender que você precisa de Deus. Isso você só encontra Deus através do Senhor Jesus. Ele é a revelação perfeita do Pai Celestial. Curvemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Senhor, por poder abrir as Sagradas Escrituras e ler, e por poder, Pai amado, encontrar nelas o consolo e fortaleza e a verdade, Senhor. Que Teu Espírito nos ajude a compreender, a vivenciar, a tornar isso, Santíssimo Deus, real como é. Que Tu abra os nossos olhos, Senhor, nos ilumine os nossos olhos para ver, através da Tua Palavra, para ver ao nosso redor o que está acontecendo e percebermos, ó Senhor, o quanto necessitamos de Ti, quanto necessitamos de um Salvador. Perceber, Santíssimo Deus, que estamos sem Ti perdidos, mas através do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai Celestial, podemos ter comunhão contigo. Ele, que é a fonte da vida, nos deu vida eterna. Ó Pai Santíssimo, abençoa cada alma que está a ouvir, que Tu entre nos seus corações e faça com que eles sejam capazes de compreender o Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Que o Senhor continue te abençoando.
Um abraço a todos. Estamos, meus irmãos, em oração por você que está enfermo, enfrentando angústia. Estamos em oração por cada um de vós. Espero que essa palavra glorifique o nome do Senhor e também te abençoe. Até a próxima transmissão. Um abraço a todos.